E como dissemos, então, nós vamos dar sequência, agora indo à tipologia, vendo a tipologia através de José. Nós vamos ler, para abordarmos José, Gênesis 37, mas queremos apenas esclarecer, ainda que pareça que a gente está desestimulando alguns, mas não é isso. É que nós estamos seguindo a proposta de estudarmos tipologia. Então não há aqui uma avaliação, verificação da história de José, não estamos fazendo exposição bíblica, não estamos fazendo um estudo de perfil, é tipologia. José entra agora dentro da tipologia, então não vamos nos deter na biologia de José, biografia de José. O que é que isso significa? Se você não conhece a história de José, você vai, de fato, hoje perder boa parte do estudo, porque eu não vou sequer citar versículos em cima de partes que eu preciso fortalecer, para não gastar tempo. Então, qual é a nossa recomendação? Nós vamos ler o capítulo 37 por uma questão de amor ao tempo, objetividade, etc. Mas o capítulo 37 só introduz a história de José para nós. Então, a nossa recomendação é que você leia em casa, até para poder se aperceber bem, se você não conhece a história de José. O que ouviu aqui, Gênesis de 37 a 50, especialmente 37 a 46, que são os textos que concentram a história de José dentro do que ele representa para nós tipologicamente. Mas vamos ler o 37 e aí vamos fazer as observações. José é o protótipo mais significativo no Velho Testamento de Cristo. Então ele é protótipo de Cristo. Qual é a tipologia que José representa para nós? Cristo. Qual é a tipologia de Abraão para nós e de seus filhos? A igreja. Não foi isso que vimos? Agora José vai ser um parêntese nisso aí, porque embora ele também seja filho de Abraão, não é? Ele é bisneto de Abraão, ele não vai contar como a igreja, a sua vida, a sua história, por conta do propósito de Deus. Lembrando que na tipologia Deus pinça eventos e pessoas para escrever a história e comunicar a revelação da restauração de todas as coisas através da igreja. Então aqui vai isso acontecer de forma mais significativa na pessoa de José. Então José vai entrar como tipo de Cristo. Ele vai representar na sua história, na vida e etc., aquilo que nós precisamos ver e aprender, ou que os judeus teriam que, naquele tempo, já começar a perceber, ou vir depois a fazer a analogia, a avaliação, e perceber que era da história de José, apontando para Cristo o Senhor. Então nós vamos ler o capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, um ponto negativo para ele, né? Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Gravem estes dois verbos, reinar e governar, porque aí você já tem o primeiro indicador da tipologia de José como Cristo, reino e governo. E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Volte só um segundo ao versículo 11 e observe a colocação que é feita por Moisés no relato. Quando ele diz aí: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O que é essa expressão? O pai, no entanto, refletia naquilo, lembra a você, a nível da história de Jesus, do Novo Testamento, a anunciação e etc. Muito bem, eu gosto de crente inteligente por isso. Viu aí?
Maria guardava todas estas coisas no seu coração, o que era dito a respeito dele. O que era dito a respeito dele era fantástico demais para ser rejeitado, nem ouvido, nem prestado atenção, mas ela guardava no seu coração. Estava aqui Jacó fazendo a mesma coisa com respeito ao seu filho. Bem, os irmãos de José, aí já lemos o versículo 13. Sim, Senhor, respondeu ele ao pai, disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E é agora. Vamos matá-lo, jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aqui há a sequência, então, do sofrimento de José, que começa a partir desse momento em que seus irmãos o ferem e o prendem. Há um salmo, Salmo 89, que é uma poesia, um salmo profético, sem dúvida nenhuma, mas ele faz o que se pretenderia pensar como sendo o lamento, o sofrimento, a narrativa da angústia, do desespero de José dentro do poço. Então depois você lê o Salmo 89, que é bem interessante. É o salmista falando como se fosse José dentro do poço, clamando a Deus no auge do seu desespero. Nessa leitura, embora nós tenhamos muito mais coisas aqui dentro a respeito da história de José, nós já temos o que basta para que a gente possa avançar a nível da tipologia, né? Primeira coisa, ele é apresentado como o filho desejado. Você leu aí o texto dizendo que a justificativa de Jacó para amá-lo mais do que aos outros era o fato dele ser o filho da sua velhice. Mas lá na frente, ele faz um discurso quando então José é arrancado dele, quando José vai embora e ele pensa que está morto, onde ele diz, é o único filho de sua mãe. Na verdade, José, de fato, era o único filho de sua mãe. Noutro momento, ele vai dizer, ele é o primogênito da sua mãe. E quem era essa mãe? Ele teve Bila, Zilda, Léa e Raquel, a amada, certo? A mulher que ele amava. Foi isso que os filhos entenderam. A esposa pela qual ele trabalhou 20 anos é a mãe do José. As outras, nem a nossa mãe, Léa, ele considera. Logo, a gente está figurando aqui como secundário. De fato, Rúben era o primogênito. Como é que ele vai pegar o 11º e dizer, este é o meu primogênito? Mas ele é o desejado. Aqui começa a tipologia. Não em Jacó, esqueçam, na figura de José. Não no que Jacó pensa a respeito de José, mas o lugar que José vai ocupar. Ele vai então prefigurar o Messias, e aí a gente está dizendo que ele é tipo, né? Em quase todas as áreas de sua história pessoal, mas é quase todas elas. Então, numa visão geral,
Nós temos aqui alguns apontamentos que eu vou passar para vocês. A vida e a obra de José já vão prefigurar o Messias sem necessidade de entrarmos nos pormenores. Depois nós vamos aos pormenores. Então, já numa visão geral, você vai percebê-lo como sendo tipo do Messias. A primeira coisa é o fato dele ser estabelecido como primogênito sem ser. Esta relação de primogenitura, que também é dada a Jesus, também está fora do lugar. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quem são esses irmãos a quem a Bíblia se refere quando diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos? Hoje seríamos nós, mas ao tempo em que ele encarnou, quem? O judeu, certo? Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Na verdade, não era. Considerando o fato de que ele vai surgir na história de Israel, historicamente falando, e como encarnado, tantos séculos, quer dizer, 1500 anos depois que esse povo está formado, não há lugar para primogenitura aí. Mas, no entanto, é declarado da mesma maneira como Jacó fez com respeito a José, primogênito entre muitos irmãos. Vai ocupar a mesma posição no plano de Deus. Ele vai ocupar um lugar de excelência que historicamente não lhe pertence, certo? Historicamente, humanamente falando. Dentro do plano de Deus, sim. Por quê? Porque ele é o filho gerado e não criado, e isso em dias da eternidade. Se era em dias da eternidade, ou melhor, tempos da eternidade, também está errado falar tempos da eternidade. Se era em termos de eternidade, acertei, né? Se era em termos de eternidade, então ele precede a criação do povo judeu, de fato, cabe como primogênito, mas historicamente, não. Então já está estabelecido como primogênito, e aqui no caso, por ser o primeiro da esposa amada, no caso de Jacó, de José. Mas de fato ele era o 11º filho no clã. Vai preceder o seu povo, o povo de Israel, como cativo em terra distante. E vai viver isso para ser razão de vida, de sobrevivência e libertação desse mesmo povo. Então o cativeiro dele vai implicar profeticamente na libertação futura do povo. Cristo, que sendo rico se fez pobre para que por sua pobreza enriquecêssemos, certo? Linguagem espiritual, viu, gente? E outro tanto a Bíblia dizendo que ele se humilhou a si mesmo, se fez servo, nasceu carne, homem dos homens, homem de homens, e foi exaltado e colocado no seu lugar de excelência como Deus. Então, a sua morte acontece para que haja uma ressurreição que preceda a nossa ressurreição, certo? O cativeiro de José, essa figuração feita, que foi um fato histórico, dele ser lançado dentro da cova, um sepultamento vivo, tanto que o Rubem entendeu que ele estava morto, porque não o achou mais, vai prefigurar o fato de Jesus baixar, descer, morrer, ressuscitar, para que nós ressuscitássemos na sua ressurreição, de maneira que seu cativeiro redunda numa libertação pessoal que, por sua vez, vai trazer para nós a nossa futura libertação, exatamente como aconteceu com José. Israel poderia ter ido parar dentro do Egito, ficado cativo e nunca mais ser liberto? Poderia. Os fatos concorriam para isso. A fome que vinha sobre toda a terra foi profetizada, anunciada, ela viria a acontecer. Deus apenas precedeu o fato histórico, levantando José e o pondo lá. Então, por José estar lá, o futuro daquele povo e a sua futura libertação, porque depois houve o cativeiro de fato, ficou garantida pelo fato de José ter vivenciado isso precocemente, anteriormente, na sua própria situação. Primeira coisa que vai acontecer com José, como característica espiritual, é que ele se manifesta como profeta. Não é só, ele se manifesta como profeta e como dotado de sabedoria de Deus. Essa sabedoria você vai ver lá dentro da prisão de Faraó, na casa da guarda, certo? No cárcere. Mas aqui ele já aparece como profeta, com os 2 sons proféticos que tem. Lá na casa da guarda, ele também vai aparecer como sábio e profeta, e ali a profecia é bem pertinente, porque ele de fato profetiza. Quando o padeiro e o copeiro do rei, de Faraó, tem os seus sonhos, ele interpreta o sonho a respeito do copeiro, dizendo: dentro de 3 dias Faraó vai botar você de volta na sua posição. Dentro de 3 dias, ele diz para o padeiro, Faraó vai mandar chamar você, vai mandar decapitar você e os bichos vão comer o seu corpo. Olha só, profecia cruel, pesada, mas com prazo, data determinada.
Então ele não era apenas o sonhador mor, como acusaram seus irmãos, o profeta, mas ele tinha sabedoria de Deus para interpretar a palavra profética ou o próprio sonho profético, né? Bem, depois estamos ainda falando da tipologia em caráter geral em José. Ele vai se tornar regente e vai revelar que em terra alheia ele não se deixa contaminar. Opa, isso aqui é muito bom, porque estamos falando de um homem. A minha versão, não sei como é que está nas de vocês, não me lembro mais, mas eu poderia ter lido e já são tantos anos lendo a versão de vocês que eu não voltei lá. Mas a minha versão descreve com cores mais vivas esse processo da tentação da mulher de Potifar sobre José. A repetição da cena e os argumentos dele para não se contaminar. Então, há mais detalhes na nova versão internacional. Então, o que você percebe é que ele não apenas vira regente, como Jesus, né? Desce e se torna servo, e ele desce e ocupa o lugar de servo no meio de um povo escravo. Vamos lembrar que os judeus estavam dominados por Roma. É nessa condição que Jesus nasce. Ele encarna dentro do Império Romano, mas no espaço dos cativos e não no espaço dos dominadores. Ele é judeu. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar regente, a ponto do próprio Pilatos ter que inquirir isso e ele sustentar. O tempo todo ele dizer que veio para ser rei. Mas existe algo que a gente sabe e nem precisa explicar. No entanto, Hebreus detalha para nós. Foi em tudo tentado sem pecado algum. A Bíblia não vai mostrar que José não teve pecado, nem é isso que eu estou dizendo. Eu estou mostrando a vocês o fato histórico de uma tentação explícita, convenientíssima, a qual ele rejeitou. Se ele se mancomuna com a mulher de Potifar, ele ia se dar muito bem, humanamente falando, e muito mal espiritualmente falando. Primeira coisa que não ia acontecer com ele, preso ele não seria, ele foi preso por isso. Só porque não quis se contaminar, ele foi preso. Só porque não quis se nivelar, ele foi preso. Não seria preso, mas também jamais chegaria a ser rei, sob hipótese alguma. Estava pensando nisso, será que ele chegaria no propósito que Deus... Nunca, não é? Nunca. Porque a proposta era, pense como eu, né? Faça como eu e atende ao que eu quero. Mais ou menos o que foi pretendido contra Jesus pela boca de Satanás. No início foi Satanás cara a cara com ele. Se tu és filho de Deus, faça desse jeito que eu quero. Se tu és filho de Deus, haja deste jeito como eu quero. Depois Satanás não precisou mais dizer isso. Ficou usando seus asseclas, ficou usando os sumos sacerdotes, ficou usando os fariseus. Por exemplo, os fariseus chegavam para ele e diziam: nós vamos acreditar na sua autoridade se você guardar o sábado como nós guardamos. Se você cumprir os nossos critérios. O nome que a gente dá teologicamente para isso é adultério da fé. O que essa mulher fez foi a proposta da mulher de Potifar. Mas ele não se contaminou. Resistiu, fugiu e não se contaminou. Nisso ele vai também fortalecer a tipologia, não é? Mas no plano geral ainda, um outro reforço da tipologia em José é que ele é canal de socorro e garantia de vida num contexto generalizado de morte. Aquele povo, aí não é só os seus irmãos, a família de Jacó, não só os judeus, que aí ainda não eram, né? Não só esse povo, mas a humanidade em geral foi alcançada pela posição que José passou a ocupar. Quando José foi colocado como grão-vizir do Egito, ele foi o recurso, o instrumento humano que foi usado para que o mundo sobrevivesse. Porque a fome ocupou toda aquela região. E vamos lembrar que nesta época nós tínhamos o Egito como estando na crista, no vértice da pirâmide social. Eles eram os detentores da sabedoria da época. Eles eram os detentores também dos poderes da guerra. Eles eram os detentores da invenção e etc. E a sua cultura, inclusive, pervadiu a cultura dos judeus. Ela penetrou as outras culturas durante séculos. Até hoje exerce influência no mundo. Por isso que temos egiptólogos, etc. O que acontece é que aquela gente ia desaparecer. E a sua cultura, antes do tempo, antes de exercer as influências que eram necessárias. E quantos outros que dali dependeriam teriam desaparecido também. Mas uma vez José colocado na posição em que estava, salvaram-se todos. Exatamente o que vai acontecer no ministério de Jesus. Porque ele vem e ele vive entre nós, ele se torna a causa da salvação de todos aqueles que nele creem, né? E aí ele profetiza a libertação dos
do futuro cativeiro e a peregrinação do seu povo para dias distantes, na hora de morrer, muito tempo depois. Então ele começa como profeta e a sua história termina mostrando que ele é profeta. Quando vocês saírem daqui, levem meus ossos com vocês. Para dizer, vocês irão embora daqui. Ele está profetizando. E levem com vocês os meus ossos. Agora vamos para os pormenores da tipologia. É nesses pormenores que a gente vai ter aqueles detalhes que quem não conhece a história de José vai ter que ler depois, e quem conhece só vai ter que recordar, mais nada, né? Então, voltando aí dentro dos pormenores, são apenas 6, voltando ao que já tínhamos dito antes, mas para reforço, como primogênito ele vai apontar para Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos. É o texto de Romanos 8, 29, mas eu acho que nem há necessidade tanta de fazer a leitura. Você pode anotar, se quiser verificar depois, mas é exatamente a linguagem de Paulo. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que faz aqui uma diferença na tipologia, entre a pessoa de José e a pessoa de Cristo, é que lá nos planos de Jacó, José ocuparia um lugar que só pertenceria a ele. Nenhum filho de Jacó estava sob a influência de José ou teria que copiar José para ser igual a ele. Enquanto que no cumprimento da tipologia, Deus estabeleceu Jesus para ser forma, de tal maneira que nós tragamos a sua imagem, sejamos transformados nessa imagem, e para que a expressão primogênito entre muitos irmãos tenha um significado espiritual pleno. Que primogenitura em termos espirituais para Deus, lembrando que historicamente primogenitura significava um só é detentor de toda a autoridade do clã. Certo? Aquele que substitui o pai sendo o primeiro filho. Primogenitura nos termos espirituais é todos são primogênitos com ele, à semelhança dele. Por isso é que Hebreus 12 vai dizer que a igreja é a assembleia dos primogênitos arrolados no céu. Todos. Por isso também, mesma linguagem, em Romanos 8, Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Pronto, ninguém tem dúvida de pensar que segundo a sua graça e misericórdia, Deus planejou que sejamos herdeiros dele, herdeiros dos seus atributos, herdeiros da sua imagem, herdeiros das suas bênçãos. Mas aí ele acrescenta, co-herdeiros com Cristo, para mostrar em que nível é esta herança. No nível da mesma medida de Cristo. Herdeiros na medida de Cristo. E é claro que a principal herança em que devemos pensar é a herança do amor. Então, o amor com que me tens amado esteja neles. Foi isso que Jesus disse. Eles vão herdar o mesmo amor que tu tens por mim, na mesma intensidade com que me amas. Eu sei que eu estou jogando palavras ao vento, porque falo como pastor, como homem, como psicólogo. A coisa mais impossível na cabeça do crente é se sentir amado por Deus como deve. E a coisa absolutamente absurda na cabeça do crente é entender que Deus o ama tanto quanto ama Jesus. No entanto, a despeito das nossas dificuldades adâmicas, e eu disse que hoje não ia ser sarcástico, né? A despeito das nossas dificuldades adâmicas, é isso que Deus diz para mim e para você. Entende? Eu sei quem eu sou, eu sei que você sabe quem você é. Claro que aqui eu estou falando de forma generalizada, porque nem eu sei, nem você sabe, senão a gente, né? Mas a verdade é que você se olha no espelho, se duvidar, se você não estiver funcionando bem, se você não estiver aí visitando bem uns psicólogos, você até cospe no espelho, se duvidar um pouquinho, né? Agora, se tiver de cuspir, cuspa no espelho. O problema é quando a gente não cospe no espelho e vai lá no outro, né? Transfere para lá, aí fica ruim. Então, veja, a gente se olha lá e diz, em mim não habita bem algum, ainda usa a Bíblia, porque é a Bíblia que fala isso, né? Na minha carne não habita bem algum. Nessa hora você é tão humilde, é tão santinho, que afinal você está tão, né, compenetrado e reconhecendo uma verdade inegável. Isso não resolve nada, porque Deus não ama você porque você tem menos mal. E nem ama você porque você ficou mais engraçadinho ou mais crentinho. Quanto mais crente, mais detestado você merece ser. Mas não é por isso. Ele ama você como está escrito em Oséias: eu de mim mesmo os amarei. Quanto mais desgraçado você for, mais necessidade você tem dele, mais ele se oferece para você, né?
Então, aqueles que pensam que ficam bem na fita e por isso que são ouvidos, que tem uma coisa santa chamada fé, a quem Deus ouve, já falamos sobre isso na hora da janta, chega, né? Então, veja só, o amor, na verdade, depende do coração dele, não depende do que você é, nem do que você faz, depende do lugar que você ocupa. Ah, isso depende. E eu tenho uma coisa que eu quero informar vocês. Esse lugar não se chama igreja evangélica, não mesmo. Então, dependendo do lugar que você ocupa, o amor que ele tem por você é o mesmo que ele tem pelo filho dele. E é interessante, dando uma cancha aí para os loucos da prosperidade. O pai ama o filho e todas as coisas colocou nas suas mãos. Aproveitem. Veja, o amor dele por mim e por você é na medida de Jesus. Por isso que você é cordeiro com Cristo. A Bíblia está nos informando que ele não ama o seu filho 1 milímetro a mais do que a você. Não ama você, seria a melhor colocação, 1 milímetro a menos do que o amor que ele tem pelo filho dele. Aliás, a Bíblia também informa, Efésios 1, 19 e 20, que o poder que ele manifestou para levantar Jesus dentre os mortos é o mesmo que ele levanta para tirar que ele manifesta para tirar sua dor de cabeça quando você ora. É o mesmo poder. Então, somos herdeiros e co-herdeiros, herdeiros e co-herdeiros, amados por causa da medida do coração de Deus, primogênito entre muitos irmãos, que aí o texto vai se estender para depois dizer, e todos são primogênitos. Não era essa a realidade de José. O texto é claro ao dizer que Jacó amava mais a José do que aos outros seus filhos. Mas nesta tipologia, quando isso então se reproduz em Jesus, todos são primogênitos, todos são Josés diante de Jacó. Sofreu humilhação extrema e exaltação máxima a partir dela. Mas antes de falar da humilhação extrema, lembrem por que José, esquecendo aqui os sonhos, por que José, o que chamou a atenção sobre José e que encheu seus irmãos de raiva, fez com que seus irmãos entendessem o lugar que ele ocupava? O que aconteceu com José para chamar a atenção dos seus irmãos sobre ele e enchê-los de raiva dele? A túnica que o seu pai mandou fazer para ele, certo? A túnica, que as versões antigas dizem uma túnica talar, não é? Para mostrar que é aquela veste que cobre tudo e vai até o chão. Essa túnica, ela era emblemática, ela tinha um significado, por isso eles se encheram de raiva. Não foi porque ele mandou fazer uma túnica para eles, foi porque ele deu aquela túnica a ele, a importância dela, o significado de autoridade, lugar. Por isso que eles entenderam, ele estava recebendo excelência, lugar de primogenitura, ele estava sendo colocado acima de todos os outros por causa daquela túnica. Aquela túnica falava de autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que quando Jesus se manifesta, ele revolta os espaços espirituais, o mundo tenebroso e o mundo dos homens. Ele abala com o sistema religioso, os detentores de autoridade religiosa, que eram os sacerdotes. Quando ele chega e diz assim: teus pecados te são perdoados. Quem é esse para perdoar pecados? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Moço, levanta, toma a tua cama e anda. Isso arrebentava com eles. A autoridade deles era uma autoridade de colegiado, eletiva, de letra. A autoridade de Jesus era inconcorrível, não tinha como negar, ela era espiritual, ela falava por si mesma. Ele tinha essa túnica que o revestia, porque o Pai lhe deu essa autoridade, exatamente como e foi essa autoridade de Jesus que chamou a atenção dos seus inimigos contra ele. Foi por conta dessa autoridade que eles se encheram de revolta. Lembram do posicionamento de José? Eu tive um sonho, e no sonho éramos 12 feixes, os 11 feixes que eram de vocês se curvavam diante de mim. Eu tive outro sonho e éramos 11 estrelas, 12 estrelas, o sol, a lua, e todas as outras 11 estrelas, sol e lua, se curvavam diante da estrela que era eu. Isso os deixou muito revoltados. Exatamente o que Jesus falava: o Pai me ama, eu tenho autoridade para dizer, para fazer, ele dizia e fazia. Ele mostrava o lugar que ele ocupava e ele tinha consciência do lugar que ele ocupava. José também tinha. E isso os enchia de fúria. E aí o perseguiram e procuraram
matá-lo, mas foi exatamente no investimento da autoridade. Uma boa notícia, será? Veja, Jesus disse que essa mesma autoridade que ele recebeu, ele transferiu para nós. Ele também disse que como ele foi odiado, nós seríamos odiados por conta dessa autoridade. E então aqui temos um ponto relevante de identificação cristã. Você tem sido odiado por conta da autoridade espiritual que tem? Não estou falando por conta de blefe. A autoridade espiritual, ou as pessoas estão niveladas com você, em termos da sua vida de fé, visão da vida e a forma como você se manifesta nela. Voltando aqui, José sofreu humilhação extrema, não é? Cova, venda, depois ele é colocado como escravo, servo na casa de Potifar. Mas foi exatamente a partir daí que recebeu exaltação máxima. Filipenses 2, de 5 a 9. Estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, na forma de homem, forma de servo, e na forma de servo indo até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Olha os sonhos de José. E todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus. Ele é exaltado. Os joelhos se dobraram diante de José, tanto no sentido literal, porque seus irmãos se ajoelharam diante dele, mas também no sentido espiritual, porque a humanidade da época se ajoelhou diante dele ao final da história do capítulo 46, quando o Egito todo corre diante de José para se vender e poder manter a sua própria vida. Então, você vai ter em todas essas sinalizações a tipologia de forma bem mais clara. Logo depois, ele foi explicitamente tentado sem se deixar vencer, nós já vimos isso, e foi vendido por seus irmãos, eu acabei de citar aqui. A venda feita por Judas, ela aponta essa prefiguração na experiência de José. O fato dos ismaelitas terem dado 20 moedas de prata começa que Jesus foi vendido por 30 porque tinha 33 anos. José foi vendido por 20 porque tinha 17. Ou seja, um escravo adulto custava 30 moedas. Um escravo juvenil custava 20 moedas. Por isso que não deram 30 por José, porque ele só tinha 17 anos. Só essa razão. Mas em termos de valores, eles estavam valendo a mesma coisa em termos da troca. E Judas ali vai estar representando toda a sua nação, todos os judeus que então venderam o Filho de Deus ao dominador. Naquela época, José foi vendido aos ismaelitas, que por sua vez o venderam lá no Egito, certo? Foi vendido por eles. Bem, depois ele vai guiar, já no final, Jacó e a sua família para um lugar seguro, que é Gósen. Ele previamente percebe um local, engendra a posse desse local, orienta seus irmãos a pleitearem esse local diante do faraó, quando a família toda chega lá, né? Tanto tempo depois, sabe quanto tempo depois? 22 anos depois. Foi esse o tempo que José ficou sem ver seu pai, banido da sua terra. 22 anos, é muito tempo. José tinha 39 anos quando Jacó entrou no Egito, e os seus irmãos também, que foi tudo no mesmo ano. Acontece que ele, ao pretender aquele lugar, ele prefigura para nós o que Jesus fez. O nome desse lugar para nós hoje é igreja. Nós formamos a igreja, o lugar à parte, os chamados para fora. Esta seria uma das significações possíveis para o termo, o vocábulo. Então, foi isso que José fez. Ele preparou um lugar na terra do Egito, que não era um lugar ruim, muito bom até, mas que fez separação entre sua família, e dali veio toda uma nação, não é? Era tão grande a terra que eles chegaram a 1.600.000. Vamos lembrar disso, hein? Era muita gente. Então, ele fez um lugar todo separado para o seu povo, que estando dentro do território dos egípcios, não eram confundidos com os egípcios. E isso foi exatamente o plano de Deus, através de Jesus para nós. Estão no mundo, mas não pertencem ao mundo, não são do mundo. Ele se entendeu o escolhido de Deus para ser o salvador do seu povo,
E ele assumiu esse plano presciente de Deus através dos conteúdos malignos de seus irmãos. Eu vou falar sobre isso mais detidamente daqui a pouquinho, porque esse é um ponto mais importante na tipologia de José, a gente tem que explorá-lo um pouquinho mais. Só queria lembrar você o seguinte, quando ele é elevado à posição de grão-vizir, Faraó lhe dá um nome, troca o nome dele, né? Porque ele tem que ser apresentado não mais como um servo hebreu. E aí ele vai se identificar totalmente com os egípcios, exatamente o que Jesus fez conosco, né? Jesus não podia mais ter características de homem divino no sentido de ser um anjo, etc., um ser transcendental, homem de homens. E então Faraó dá um nome a ele, assim como também o anjo mandou Maria dar um nome ao seu filho. O nome é Zafenat-Paneia, e ele recebe por esposa uma mulher chamada Asenate, né, que é filha de um sacerdote. Esse nome Zafenat-Paneia, as antigas versões dizem para nós que vai significar Salvador do mundo. E há toda uma lógica por detrás disso, porque o faraó, ao dar esse nome para ele, deu com esse propósito. Porque quando ele conta os sonhos, interpreta os sonhos que o faraó teve, e diz a Faraó, aí profetizando, a interpretação é a sabedoria, mas a colocação do sonho, a contextualização é profecia. E aí na contextualização ele vai dizer, as 7 vacas, os 2 sonhos são um sonho só, as 7 vacas e as 7 espigas são um único sonho para falar de 7 anos de muita fartura que virá sobre a terra, seguidos de imediato por 7 anos de uma fome devastadora que vai consumir os 7 anos de fartura de maneira que não vai sobrar nada. E porque o sonho é repetido, Deus está para fazer esta coisa já. Coloca um homem em quem há o espírito de sabedoria, que seja prudente, para que ele possa reger a terra do Egito de maneira a saber administrar esses 7 anos de sabedoria, de prosperidade. E aí, Faraó na mesma hora diz e fala com seus conselheiros, quem tem, ou onde está o homem com tamanha sabedoria, a não ser este que pôde interpretar esses sonhos que os sábios do país não puderam interpretar. Ele já tinha ouvido todos os sábios e ninguém interpretou, então só resta esse interpretou, esse é o mais sábio. Vou colocar você. E ele descreve com detalhes. Depois, então, o faraó vai poder armazenar toda essa fartura e poder socorrer todo o povo com o que sobrar quando a fome chegar. O faraó percebeu que ele tinha capacidade de administrar. E aí, pensa nele como quem? Eu vou colocar você nessa posição para que você salve o mundo dessa fome que vier. Então há uma lógica em ele ter escolhido esse título nome, que vira um título para José, Zafenat-Paneia, para nos fazer pensar na intensificação tipológica. Porque exatamente o lugar que Jesus ocupa entre nós, encarnado, é Salvador do mundo ou Salvador do seu povo, não é? Nós vamos comparar 2 textos daqui a pouquinho mais para falar desse propósito presciente de Deus como José cita, que isso é muito importante para nós. Antes eu quero só avançar um pouquinho dentro de algo mais que acontece aqui na história de José, onde um outro tipo desponta. E só no momento, vamos lembrar, primeira apostila, primeiro dia em que estudamos tipologia, e nós dissemos que a tipologia se manifesta em evento, em milagres, em símbolos e em pessoas, e às vezes no momento da história de uma pessoa. Lembram disso? Então às vezes Deus se serve de um momento de um determinado personagem para falar, comunicar tipologicamente a mensagem. É isso que vai acontecer agora aqui, já como aconteceu em outras instâncias. Há um momento em que você vai encontrar filhos de Jacó ocupando lugar tipológico também e bem significativo. E é exatamente o que temos aqui, é o momento tipológico em Judá. Justamente aquele que é precursor de Cristo, ele é o 4º filho de Jacó. Por que ele se torna precursor de Cristo? Primeiro, Jacó profetiza sobre seus 12 filhos. Ao profetizar sobre Judá, entra com uma profecia, era a bênção que virou profecia, né? Ele estava abençoando os filhos na hora de morrer. E era muito comum, isso era a transmissão da autoridade, o lugar que cada um ia ocupar debaixo da autoridade do filho substituto, que era o primogênito. Então, ao declarar a posição que ocupa, ele está então distribuindo a herança. No caso aí não é distribuir a herança, e isso aqui se transforma em profecia literal, ele profetiza sobre todos eles. É muito interessante, porque quando ele diz que Zebulon vai banhar os seus pés em azeite, Zebulon, a tribo de Zebulon, quando vai ocupar 400 e tantos anos depois, ele está se referindo ao homem Zebulon, seu filho.
cujos filhos são netinhos pequenos correndo por ali. Mas quando a tribo de Zebulon vai ocupar um lugar lá em Canaã, ela vai ocupar uma região que é abundante em petróleo. E olha a profecia de Jacó: vai banhar os seus pés em azeite. E os montes cheios de oliveiras. Bem, quando ele chega em Jacó, Judá, que é o quarto filho, ele diz assim: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. O cetro não se afastará de Judá até que venha Siló. E aí se submeterão a ele todos os povos. Ela é tão fora de lugar e de propósito e de sentido, essa profecia, que só a revelação vai dar sentido a ela. Primeiro, como isso é leãozinho, o cetro não se afastará de Judá se ele não está no lugar de primogênito, nem historicamente. Historicamente o primogênito é Rúben, que não ocupa lugar algum de primogenitura. Depois ele estabelece José como primogênito e agora ninguém discute mais isso. Todos viram, o homem reina mesmo. E porque ele reina e é sábio, estamos vivos. Da onde esse lugar de exaltação e governo para Judá? O cetro não se afastará de Judá. Que coisa estranha. De que tribo vem Davi? E Jesus nasce na tribo de Judá, filho de Davi. Por isso que Apocalipse vai dizer, ele é o leão da tribo de Judá. O termo em Apocalipse só existe por causa da profecia de Jacó. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, o cetro não se afastará de Judá. Deus promete a Davi, quando entra em aliança, quando estabelece o rei na terra, estabeleceu num benjamita, ainda filho de Raquel, né, que era Saul. Saul perde a posição, então o reino vai para a casa de Judá para cumprir a profecia de Jacó. Aí Deus diz a Davi: nunca mais faltará uma lâmpada, nunca faltará quem se assente no seu trono. Vêm os piores filhos possíveis de Davi e o trono continua sendo ocupado até que Jesus nasça e vem cumprir de forma literal ou espiritual aquilo que estava sendo apenas sinalizado através da história, tipologicamente, ao longo dos séculos e na própria monarquia hebreia, através da tribo de Judá. Então Jacó profetizou que o governo, cetro, viria de Judá, que é o leãozinho. E aí Jesus, nascido da tribo de Judá, vai ser apontado lá em Apocalipse como esse leão da tribo de Judá. E aí cabe a mim, a você, examinando as Escrituras, levantar inquirições. Quais são os significados dessas coisas? Eu recomendo a você que leia Apocalipse 19 e veja os títulos que Jesus recebe ali. Tente entender cada um deles. Alguns são altamente misteriosos, né? E, por exemplo, Apocalipse 19, depois de dizer que ele é a palavra de Deus, depois de dizer que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, que ele é aquele guerreiro que monta no cavalo branco, que tem espada, isso e aquilo, tarará, vai dizer que ele tem um nome, que é sobre todo nome, mas é um nome que ninguém conhece. Aí você tem que parar. Ué, como é que é isso? Eu conheço todos os nomes dele escritos na Bíblia. Eu conheço os nomes profetizados, eu conheço os nomes que vieram como cumprimento. Eu sei do que foi dito através do anjo. Yeshua, como é que ele tem um nome que ninguém conhece? Não, um nome que ninguém conhece. Eu sou também você conhece, foi dito, né? Eu sou o que sou. O nome está lá. A questão é, que nome é esse? Não foi dito. É um nome que não é dito. Por quê? Porque todos os nomes que são pronunciáveis e dados ao entendimento do homem com respeito a Deus são nomes adjetivos, são nomes ferramentas para a sua fé, são nomes de link. Entende? Ele te dá um nome e você faz um link com ele através desse nome. Mas existe o nome por excelência que ele vai apresentar que não tem mais nada a ver com a sua fé, não precisa mais da sua fé, ninguém tem que linkar coisa nenhuma. E por isso é que esse nome você só vai conhecer na eternidade. Porque é o nome eterno que não conhecemos. Só conheceremos lá. Assim como você também tem um nome já garantido no céu, que você só vai saber quando chegar lá. E esse vai desaparecer, não é? Bem, são detalhezinhos, pinceladas que são belas para a gente ver. Mas voltando aqui, o significado então, você teria que questionar. Qual é o significado de leão da tribo de Judá? Leão da tribo de Judá. Leão porque é rei? Tudo bem. O leão vai te fazer pensar em rei, mas se você for para a China, o leão é o dragão. Então a coisa muda. Então, é leão porque... Não. Leão, primeiro, na profecia de Jacó, da presa subiste.
para falar que é leão conquistador, certo? É leão que tem a presa sob suas garras, que o tempo todo vence. Por isso que um dos seus nomes é vencedor. Mas leão, porque ele guarda o seu povo. Leão, porque ele guarda o seu território. É isso. Esqueça aquela palhaçada que aconteceu no Paraná, né? Mas a verdade é que no que diz respeito a Jesus, o significado de leão é exatamente isso. Ele guarda o seu território. Então, quando a Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá, e no próprio contexto de Apocalipse isso vai ter esse significado, para nós é a proposta, é a promessa, está falando numa das mais excelentes garantias que a sua vida tem. É antídoto e denúncia contra a sua ansiedade. Por quê? Porque se a Bíblia diz que eu tenho um guarda da minha fé, é o nome que ele recebe em Salmo 121, eu teria que descansar nisso, né? Eu lembro que logo que cheguei a Rio Claro, numa fatídica noite de 31 de maio de 1990, eu fui dormir na casa que me hospedou. E eu já tinha perdido aquele contato com guarda noturno, porque isso desapareceu do Rio há muitos anos, né? O guarda noturno no Rio tem outro nome. E aí no interior de São Paulo ainda existe, até hoje. Lá na nossa rua, todo dia ele perturba o nosso juízo. No outro dia eu tive que dizer para ele, olha, eu sei que você vem, não precisa ficar pitando na minha porta dizendo que está passando, porque me acorda. É terrível. E então eu não estava mais habituado com isso, estou lá deitado e toda hora o apitinho me acorda. Eu tenho um sono maravilhoso, sabe? Se o passarinho piar, eu acordei. Aí, pipilar. Aí o guarda apitava, eu acordava. Isso foi assim a noite inteira. Antes de me irritar, eu lembrei de uma coisa muito interessante, né? Era o fato de que a Bíblia me diz que eu tenho alguém que, graças a Deus, não apita. Eu tenho alguém que me guarda meu sono, guarda minha vida, guarda-me mesmo quando eu estou totalmente indefeso, que é o caso do dono da casa que dorme. Está lá o guarda, enquanto eu descanso, ele está alerta e prestando atenção para ver qualquer coisa diferente, rondando e tarará. Aí eu me lembro que eu levantei, naquela mesma madrugada, já que depois do enésimo apito eu não dormia mais, aí eu escrevi uma poesia, que ficou num livrinho que já, né, você nem conhece, ou nem sei se círculo você tem, né? Guarda insone da alma adoradora. E eu fui escrevendo isso, porque eu lembrei que ele estava fazendo exatamente aquilo na minha vida. O leão da tribo de Judá, montando guarda, vigilante em todo tempo. Por isso que eu gosto de 2 de Crônicas, quando conta a história de Josafá. O bom seria se a gente fosse mais crente na Bíblia, né? A história de Josafá mostra que Deus chega para Josafá, vem um profetinha lá, não sei das contas, e diz para Josafá, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Josafá estava tremendo, o povo estava tremendo, estavam pálidos, o texto diz, estavam abalados, porque os mensageiros chegaram dizendo, olha, estão vindo 3 exércitos contra vocês, e já estão em Engedi. Não dá tempo para preparar mais nada. Não dá tempo para treinar ninguém, não dá tempo para nada. E são 3 exércitos, Josafá entra em pânico, e o povo junto. Aí ele pensa, o que é que eu vou fazer? Guerrear? Não, botar esse povo em jejum e orar. Não tem mais o que fazer, né? Vamos morrer pelo menos mais crentes, né? Jejuando. Aí o povo todo entra em jejum, começam a clamar, e levanta-se um profetinha lá, e começa a dizer, ó rei, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, o Senhor diz. Vocês vão sair para o campo, e quando chegar lá, vão encontrar todos mortos. Tem que ser muito louco para dar uma profecia dessa, né? Vocês vão encontrar todos mortos no amanhecer do dia. Vocês não vão fazer nada, só terão que ver e o Senhor vai pelejar por vocês. Mas diz uma coisa muito significativa. Quando o mensageiro chega, diz assim, os exércitos já estão em Engedi. Aí o Senhor chega através do profeta, para o rei, horas depois, para dizer assim, vocês subam por tal lugar, porque o inimigo já está em tal e tal e tal lugar. O que isso comunica para mim e para você? Ele sabe o movimento do inimigo. É isso mesmo, alguém se antecipa, alguém está lá olhando. Ele sabe o movimento do inimigo. O inimigo estava escondido de todo o povo de Israel. Estava armando o quê? Estava de tocaia, estava armando cilada, precisa estar escondidinho, não fazer barulho, com estratégias de guerra. Mas alguém está vendo esse inimigo, o seu pensamento, suas elaborações, por onde está indo, qual é a distância, o lugar que ocupa, está de olho nele. É isso que significa para mim e para você, leão da tribo de Judá. Claro que quero dar uma banhada aqui agora na ideia de que ele está de olho no diabo. Deus não está nem aí para o diabo, gente.
Você tem outros inimigos mais poderosos do que o diabo. E Deus está de olho nele. E mais, ele sabe por onde ele vem, ele sabe até onde pode deixar esse seu inimigo ir. Até onde ele tem de provocar sua dependência, mesmo que você tenha de tremer nas bases como Josafá. Então, na profecia de Judá, surge então, desponta-se de Jacó para Judá, desponta uma tipologia, apontando, não é tipologia, é uma profecia, apontando profeticamente para o lugar que Jesus vai ocupar na nossa fé. Mas Judá, pessoa, Judá, filho de Jacó, vai despontar aqui dentro exatamente precedendo a função de Jesus como leão da tribo de Judá. Aqui eu já me dei uma arrepiada, me permite me arrepiar. Tomara que você se arrepie também. Ele vai preceder tipologicamente Jesus. É um momento em que, um momento na vida de Judá, este momento, daqui a pouco ele está se prostituindo. Então esqueça, neste momento, Judá ocupa tipologicamente o lugar de Jesus como leão da tribo de Judá. Vamos lembrar da história. José está lá no Egito. A fome bate, como foi profetizado. No segundo ano da fome, não tem mais o que comer. O que tem lá é pistache, algumas tâmaras, algumas coisinhas pequenas, mel, mas o povo já não tem mais pão para fazer, não tem mais o que comer. Nada mais pesa no estômago e não tem onde arranjar. Mas todos ouviram dizer, há fartura no Egito, o Egito está vendendo a sua fartura, já vendia há 2 anos. Aí Jacó chega para os seus filhos e diz, vão lá e comprem. Levem dinheiro, prata. Ele era rico, vamos lembrar aí do último estudo. Estava muito rico. Vão lá e comprem e nos aprovisionem. E aí, evidente que ele não deixa que Benjamim vá. Vão os 10 maiores. Benjamim, a essa altura, tem lá seus 35 anos, 30 anos, mas Jacó não quer abrir mão dele. É o que restou de Raquel. E diz para os filhos maiores, já tem gente lá com 80, carreguem tudo, deixem Benjamim aqui. E lá vão os 10 irmãos de José para o Egito. José os reconhece. Quando José os reconhece, imediatamente arquiteta o seu plano. Naquela arquitetação para poder se comunicar a eles, para poder ensiná-los, para poder dobrá-los, ele pede informações através de um intérprete, que aquilo ali foi montado, né? Ele conhecia a língua melhor do que o intérprete, provavelmente. E pede informações. Quem são vocês? De onde vieram? Nós temos um pai velho, nós somos 12 filhos desse pai velho, o menor está com o nosso pai, o outro irmão dele já não existe mais, foi morto, eles dizem, restamos nós e viemos aqui para comprar e tal. Aí já José, com toda aquela estratégia, ele inventa que quer Benjamim de volta, quer ver Benjamim, é o irmão dele, né? Quer achá-lo lá. Então cria aquela situação de botar uma taça de prata na boca. Não, ali a primeira vez não. A primeira vez ele apenas diz para eles, vocês são espiões, não acredito em vocês só vão voltar se me trouxerem o seu irmão menor. Se não trouxerem, não precisa vir, porque eu não vou aceitar vocês aqui, não vendo mais nada. Eles voltam com esse recado para Jacó. Olha, o homem da terra é poderoso, nos tratou mal, desconfiou que fôssemos espiões, estamos assustados que descobrimos o nosso dinheiro todo de volta na boca dos nossos sacos. E ele disse que só voltaremos lá se levarmos o nosso irmão menor para ver se falamos a verdade. Jacó fez ouvido de surdo, não quer nem pensar nisso. E aí vão comendo o que tem, mas acaba. Quando acaba ele diz, voltem lá e comprem. Nunca. Rubem é o primeiro que diz, não vou mesmo. O homem disse, não me entre aqui se não trouxer seu irmão menor. Meu filho vocês não vão levar não. Já fiquei sem um, não vou ficar sem o outro. E começa aquela discussão, e tarará, até que no fim a persuasão que Rubem faz é de tal ordem que Jacó cede. Aí entra Judá em cena. No momento em que ele entra em cena, observem o que ele diz. Eu quero que você faça uma comparação com textos, mas primeiro eu vou citar para você 43, 8 e 9. E ele diz assim, então disse Judá a Israel seu pai, deixa o jovem ir comigo, está se referindo ao filho caçula, ao Benjamim, e partiremos imediatamente a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer.
Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. É assim que Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu serei responsável por ele. Toma a minha vida pela vida dele. Eu vou ser responsável pelo resto da minha vida se eu voltar sem trazê-lo comigo. As profecias paralelas correm para dizer que Jesus estaria representando em Hebreus o que Isaías diz: eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. As profecias correm para nos mostrar o que João registrou saído da boca de Jesus, João 6:37. O que está escrito aí em João 6:37? Todo o que o Pai me dá, eu vou ler na minha versão, porque na de vocês está exatamente como eu comecei a citar, e na minha está diferente. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Nas versões de vocês está assim: de maneira nenhuma lançarei fora. Uma intensificação deste sentido está em Efésios 1:13, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo e penhor da nossa herança, da nossa redenção. Nunca poderá voltar para Deus na consumação de todas as coisas sem levar aqueles que ele selou para Deus. Jesus jamais se apresentaria diante do Pai sem levar aqueles que o Pai lhe deu. Ele é o guardião, ele é a garantia de nos apresentar salvos diante do Deus eterno. Há um paralelo para isso aí, mas antes do paralelo eu ainda leio 44, mais uma manifestação de Judá, fazendo esta figura tipológica de Jesus, o leão da tribo, Jesus o intercessor, o guardião. É 44, de 30 a 34. Agora, pois, é ainda Judá insistindo com o pai, Judá diante de José, porque o que acontece é que aí Jacó aceita, deixa Benjamim ir, persuadido por Judá. Benjamim vai, quando chega lá, José cria aquele estratagema, põe a sua taça na boca do saquinho, que era as provisões que o jumento que Benjamim montava ia levar. No caminho, manda um soldado ir atrás deles, dizer: roubou a taça pela qual o meu senhor adivinha. E aí acham na boca do saco de Benjamim, e alguém já tinha dito: aquele com quem a taça estiver será morto. Aí a palavra é aceita. Acharam aonde? E com Benjamim. E claro, foi feito de propósito. E aí o pânico bateu geral, justamente naquele por quem Judá se comprometeu. O que Judá disse? Vou ser responsável para sempre se eu voltar sem ele. Aí agora é a hora de Judá suplicar diante de José. Versículo 30. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, se referindo a Jacó, ele fez uma apelação sem tamanho, a meu pai, a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Onde você vai encontrar esse paralelo em Jesus? É mais um paralelo. Paulo diante de Filemão, intercedendo por Onésimo, prefigurando Jesus no seu processo, trabalho de intercessão por nós diante do Pai, como Hebreus 7:25 diz, vivendo sempre para interceder por nós, como Romanos 8 diz, que ele intercede por nós, e o seu Espírito também intercede por nós, Filho e Espírito intercedem por nós. Recebe-o como a mim mesmo, ele diz. Se te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu te pagarei. Aqui está Judá fazendo isso. Uma prefiguração tipológica do intercessor, do leão da tribo de Judá. É nesse sentido, por isso que eu disse a vocês, Jesus não está nem aí para o diabo. É nesse sentido que ele é o meu guardião e o seu guardião. Ele é nosso guardião diante do Pai. Pecamos o suficiente para sermos fulminados pela ira de um Deus 3 vezes santo. Rejeitados, esquecidos. No entanto, por causa desse guardião, somos amados, escolhidos e eleitos, e ouvidos e atendidos e aceitos, porque ele se põe entre nós
e o Pai. Ele se põe entre nós e o grão-vizir da terra, do céu. E ali o que ele vai dizer? Recebe-o como a mim mesmo. É o que está escrito na carta de João. Estas coisas foram escritas para que não pequeis. Se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo Senhor. Ele é esse advogado da intercessão. Ele está lá diante do Pai, transformando o seu clamor e a sua necessidade em clamor. Ele está fazendo algo que a nossa mente não tem capacidade de perceber, mas pode aceitar pela fé, conforme a informação da Bíblia. Então você vai ter isso em Filemão 17 e 18. É nessa tipologia que ressalta Judá como tipo do leão da tribo de Judá, o nosso guardião. É nesse sentido, mais especificamente, que Jesus é nosso guardião. Vale também para as outras instâncias da vida? Vale, elas são menos importantes. Agora, o que eu quero mostrar a você para fechar, e aí a gente fecha, é esta colocação de José como tipo de Cristo nesse plano histórico todo em que ele vira picadinho na mão dos seus irmãos, escravo, escorraçado, vendido, humilhado, traído, e lá na casa de Potifar, caluniado e depois colocado em cativeiro, até ser exaltado. Uma vez exaltado, ele vai dizer assim para seus irmãos, uma vez que ele está no lugar, ele se dá a conhecer seus irmãos, fala para eles na própria língua, prova para eles que era de fato José, afinal de contas eles baniram um garoto de 17 anos e agora estão diante de um homem de 39, com todas as características e a língua dos egípcios. Nesse momento ele se dá a conhecer, e aí ele se entende, se diz o escolhido de Deus para ser esse salvador do povo. Então no 45, capítulo 45 de Gênesis, versículos 7 e 8, no discurso dele você pode apontar isso aqui, olha. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E ele diz isso numa linguagem conclusiva, porque o que ele tinha dito antes era: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E muita certeza do lugar que ocupa na história, no plano da história e da geração. É muita confiança em Deus e muita sabedoria para poder dizer: não foram vocês, seus criminosos, maldosos, cheios de raiva de mim, invejosos, caluniadores, que queriam chupar meu sangue. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Já pensou? Olha, o que ele está dizendo traduz-se assim, toda aquela perseguição, maldade, humilhação, vergonha, tristeza, miséria, 17 anos cativo, tratado como hebreu. Você sabe qual era o lugar que o hebreu ocupava na consciência egípcia, da sociedade egípcia? Desprezível. Sim, independente de José e daquele povo. Porque eles eram pastoris, e segundo a religião dos egípcios, os pastores de gado eram sujos, desprezíveis. Isso para um hebreu depois ficou feio, né? Porque todo mundo era sujo, menos eles. Olha só, foi desse contexto que esse rapaz viveu lá dentro. E depois, jogado e esquecido até daqueles a quem ele favoreceu, lá dentro do cárcere. Todo aquele percurso de 17 anos de muito sofrimento, aliás foram 10, porque os outros 7 já foram os 7 anos de prosperidade. Ele diz: foi Deus quem fez, não foram vocês. Não quero nem pegar isso aqui para dizer, se posicione, aí tarará, que isso aí já ficou entendido para você. Eu quero apenas que você faça o paralelismo. Quando ele diz para seus irmãos: Deus fez isso, ele está falando da presciência de Deus. Não foram vocês, eu vim antes para que vocês não sofressem. E não foram vocês que engendraram isso, vocês só executaram, mas foi Deus. Não foi. Então o que me aconteceu não foi fruto de malignidade, de perversidade humana, embora a ação fosse perversa da parte de homens perversos, os instrumentos foram instrumentos perversos, mas o idealizador foi Deus. Você vai ter a confirmação disso em Atos.
no discurso de Pedro, lembram? Diante dos judeus mesmo. Atos 2, Atos 2, 22, 23. Pedro discursando vai dizer assim: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Deus foi quem o entregou a vocês, homens perversos. É isso que Pedro estava dizendo. Mas foi Deus quem engendrou tudo isso. Exatamente o que José estava dizendo. Vocês foram perversos no que fizeram, mas foi Deus quem engendrou tudo isso e vocês executaram esse plano de Deus. Qual é a validade disso para mim e para você? Uma é o propósito do nosso estudo. Você vê a perfeição da tipologia, certo? O grande ensino de Deus ultramilenar até chegar ao seu cumprimento na pessoa e ministério de Jesus. Mas nós temos um paralelo devocional, pertinente, particular, que é nosso. Está em João 13:7. Uma palavrinha simples, que é tão repetida, mas a gente acha bonito ouvir na vida do outro, né? João 13:7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Fique só com a primeira sentença. Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Por que Pedro não compreendia o que Jesus estava fazendo? O que Jesus estava fazendo naquele momento? Lavando os pés de Pedro. Por que Pedro não compreendia? Porque isso não cabia a Jesus fazer, certo? Isso era função de servos, não do chefe da mesa. Isso era função de gente humilhada, de gente rebaixada, apequenada. Não é para ele. Não, o Senhor de maneira nenhuma me lavará os pés. Aí Jesus teve que então exortá-lo e dizer: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, compreenderá. É no mais tarde, porém, que tudo aqui se anula. Porque Jesus está indo muito além do sentido imediato da coisa. Ele não está dizendo: você não compreende agora esse negócio de eu te lavar os pés. Ele amplifica profeticamente esta mensagem quando ele diz: mais tarde, porém, compreenderá. O que ele está dizendo é algo que eu e você precisamos deter e que José nos ensinou também. O que Deus está fazendo agora na nossa vida, nós não compreendemos, porque é a ação que não atribuímos a Deus. É a ação que nós entendemos que é própria de Satanás. Não faltam crentes dizendo isso por aí. É a ação que nós dizemos que é a maldade do nosso vizinho, do pai, da sogra, do tio, do sócio no trabalho. É a perversidade daquele canalha que não vale nada. E é mesmo, né? Eles estão sendo os instrumentos da coisa. Mas por detrás não está, ele não está sozinho na tarefa. Por detrás há um programa divino. Só que como a ação é muito diabólica ou muito carnal, eu não posso aceitar que Deus esteja naquilo minimamente consentindo. Mesmo porque é a nossa prepotência fidúcia, a nossa prepotência de fé, a nossa pretensão de que como cristãos somos privilegiados na corda bamba de Deus. Lá vem o sarcasmo de novo, mas só para terminar, né? Senão eu me sinto incompleto, mas aí eu vou ficar incompleto. Veja só, é a nossa prepotência que nos faz pensar que só podemos receber o bem das mãos de Deus. Ninguém consegue aprender com Jó. É a nossa prepotência que nos faz entender que porque somos crentes, tudo tem que nos cair perfeito e direitinho conforme nossos desejos santos. Porque nenhum de nós tem desejo que não seja santo. Quando você quer ganhar mais dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro para abençoar os outros. Quando você quer ter autoridade, ser chefe em algum lugar, você quer ser chefe para poder mostrar como um cristão pode ser chefe. Conversa fiada. A nossa pretensão é de que tudo tem que nos acontecer direitinho. Minha cabeça não pode doer nunca. Meus olhos não podem ter conjuntivite, ainda que eu passe a noite inteira na frente do computador. E por aí vai. Eu não posso ter que operar um tumor. Não pode ter tumor. E se tiver, ora pastor, Deus vai ter que curar esse tumor aqui. Não pode ter bisturi entrando aqui. Eu sou um servo de Deus. E por aí vai. Isso é pretensão adâmica. Isso não é fé, santidade, não é coisa nenhuma. É carnalidade refinada. Por conta disso, a gente atribui as mazelas ao diabo, aos outros, e não lê o Salmo 66. Quando você vai para o Salmo 66, o salmista assume que homens subiram sobre seu pescoço. O salmista assume que escorregou para dentro da cova. O salmista assume que foi trilhado e foi moído e torrado como ouro e prata. Mas também ele assume, o Senhor fez tudo isso
Mesmo quando eram os homens que estavam passando sobre nossas costas, era o Senhor quem estava fazendo isso. Mesmo quando nosso pé escorregou para a cova, foi o Senhor que deixou o pé da gente escorregar para a cova. Entende? É a nossa pretensão de sermos perfeitos, santos, bonzinhos ou amadinhos de Deus que nos impede de permitir e atender e entender que há uma presciência em Deus. E com isso a gente joga por terra todas as propostas proféticas. Leão da tribo de Judá, primeiro e último, alfa e ômega, o Deus onisciente, o guarda de Israel, entende? Nós estamos simplesmente dizendo a Deus, isso aí só é verdade quando eu canto, isso aí só é verdade quando eu estou felizinho na fé. Mas quando eu estou tomando na cabeça, isso não é verdade, o Senhor dormiu, cochilou mesmo, por isso que a coisa me afundou. Esse é o nosso comportamento. Temos que aprender muito com José e com Pedro. Porque Pedro estava explodindo de raiva, tanto que chamou aquela gente perversa, mas disse, mas foi Deus que entregou ele a vocês. José não estava dizendo, olha, vocês são santos e inculpáveis. Não. Mas o que ele estava dizendo é, não fiquem se arrebentando por causa disso. Eu só vim porque Deus precisava que eu precedesse vocês. Então foi Deus quem me fez passar por tudo isso para que eu chegasse onde eu estou. Mas nesse processo de 17 anos, certamente ele teve que entender, aprendendo, por isso não compreender desde o início, né? Que foi Deus no processo. Porque quando Jesus fala para Pedro, você não entende agora. Então, levaria tempo para ele entender. Sim, entenderá depois, ele afirmou. Então, esse tempo aí a gente entende as lamentações de Davi, o choro de Davi, o pranto. Eu acho que muito provavelmente José se descabelando muitas vezes, detestando esses irmãos, rejeitando esses irmãos e se revoltando. Por isso, até que quando a gente vê esse jogo dele engendrando ali várias situações, não deixava de ser um processo meio que punitivo, né? Eu não consigo ver como punitivo porque ele deixa claro que ele está justamente levando esses irmãos a avaliarem sua própria culpa. Esse é o trabalho que ele faz. Ele está levando esses irmãos a avaliar a culpa que tiveram no processo. Que ele deve ter tido todos os seus desesperos, assim como Davi e todos os outros, e isso nos pertence também, mas ele estava calçado em 2 sonhos. Essa é a questão. Então o que ele tinha? Qual é o correlato disso para nós? Ele tem 2 sonhos que são promessa. Eu tenho 2 sonhos que são promessa. Certo? Então, quando eu tenho a promessa, isso não quer dizer que eu não vou me desesperar, lamentar e gemer. Haja visto o Salmo 13. O nosso problema, e é o que estamos atacando aqui, é que em lugar de nós chegarmos diante daquele para quem o salmista no Salmo 13 foi, para quem o salmista no Salmo 66 foi e disse, o Senhor fez. Por que o Senhor fez? O Senhor não entendeu? A gente diz, o diabo está fazendo. O problema é esse. O problema é que tiramos Deus de cena. Às vezes até nos colocamos para justificar Deus e dizendo, minha fé falhou, o meu pecado. Em nenhum momento nós estamos incluindo Deus dentro desse cenário de soberania para dizer, ele me assumiu com a responsabilidade e ele está fazendo todo um trabalho que não é fruto do seu capricho, mas é expressão do seu plano perfeito para mim, em que ele está me aperfeiçoando e levando para a posição que ele quer. Só que no meio do caminho eu vou fazendo igual a Paulo. No meio do caminho eu vou fazendo como o boi que recalcitra contra o aguilhão. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Este para mim é um vaso escolhido. Vou mostrar a ele quanto há de sofrer por amor do meu nome. Eu acho que Paulo desistia até na hora se soubesse essa profecia. Mas no momento da conversão, o que Jesus diz para ele é, duro é para você recalcitrar contra o aguilhão. Você é o boi que está dando marrada, você é o boi que está lutando contra o aguilhão. Eu quero te empurrar numa direção e você vem na direção contrária, o aguilhão entra na sua carne. Mas sou eu que estou pondo o aguilhão aí. O aguilhão não está aí para te ferir a carne. Ele está aí para que você não venha para outra direção e cumpra o caminho que eu projetei para você. O problema nosso é esse. Por nossa pretensão de santidade, a gente entende que tudo que nos planos de Deus, as coisas só acontecem de forma gratificatória para nós. Desassocia Deus da dor. Da dor, muito bem. Desassocia Deus da dor. É aquela história lá dos homens todos no barquinho, não é? Vem Jesus no meio da tempestade e eles dizem que é um demônio porque não pode imaginar. Jesus na tempestade só entende que Jesus faz cessar a tempestade. Mas participar dela, andar em cima das águas, vir no meio da escuridão, não, isso é coisa do diabo. Então esse negócio de coisas do diabo é o nosso vício religioso. Não é só coisas do diabo, vício religioso. Ou foi o meu pecado, e geralmente é a instância menos visitada, foi o meu pecado, né? Um processo de disciplina e etc. É o que a gente menos quer ver. Mas minha fé que falhou, ou a maldade de A, de B e de C. É claro que... Ainda não chegaram sim. como deveria.
Exatamente pela pretensão de que somos muito santos. Porque veja bem, no caso de José, um caso à parte, não temos aqui nenhum treino para aperfeiçoar José de suas imperfeições, pelo menos a Bíblia não está mostrando para nós, embora ele as tivesse. Mas no nosso caso, duas coisas ocorrem, isso é Bíblia quem diz. Uma é disciplina divina para corrigir os meus excessos ou omissões, certo? Porque somos filhos. Outra é o processo transformador de Deus, aperfeiçoador de Deus, que atropela meus desejos. Entende? É inevitável. Só a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E para cumpri-la, ele vai atropelar a minha. O que a gente vai ouvir por aí é que Deus está comprometido com a sua vontade, que é santificada através da verbalização da oração. Isso é falso. Então, na verdade... e também porque queremos que Deus seja conivente com os nossos desejos. Então entra processo de disciplina e às vezes nem é disciplina, ele simplesmente não tem compromisso com o meu desejo, por mais que eu ache perfeito. Eu quero trabalhar naquele setor porque ali eu vou ter autoridade sobre aqueles outros setores, e quantos irmãozinhos, filhos de Deus estão lá dentro e eu vou poder aliviar dessa humilhação que eles sofrem. Conversa. Mesmo que você tenha essa intenção, o fato de que você a tem não significa que seja o propósito de Deus. Então Jesus deixou claro para Pedro, você vai entender depois. O problema é que a gente não suporta o depois, não é? Claro que José, quando está falando aqui, foi o depois. Claro que no interregno, enquanto a coisa, no durante, ele deve ter tido seus questionamentos e tristezas, tanto que ele vai pleitear livramento através do copeiro, lembram? Quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim. Eu acho que claro que ele não queria ficar ali onde estava. Quando cada capítulo conta que ele entrou no buraco, mas Deus era com ele. Não, e também Rubem diz que ele suplicou pela vida dele. Eu acho que todas as vezes que fala Deus era com ele, eu acho que a graça 4 de vezes. Deus sobre ele... 4 vezes o texto diz, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Isso não impediu que Rubem dissesse, vocês não perceberam como ele suplicava pela vida e nós não o ouvimos? Ele falou para os irmãos. Então agora Deus está nos punindo por conta disso. Então José gritou mesmo, não façam isso comigo, não quero morrer. A gente também faz isso. Só que a questão não está em não fazer isso. Eu volto a dizer, leia o Salmo 13. O Salmo 13 tem essa beleza. O salmista está queixoso, lamentando, chateado com Deus, mas no fim de tudo ele o adora. Ele reconhece que toda aquela coisa ruim que está acontecendo com ele está sendo administrada pelo seu Deus que é santo e bom. Ele o adora, não está dizendo que ficou livre, não. Então, na verdade, é que quando estrebuchamos, nós damos autorias indevidas. E tirar Deus de cena da nossa vida, através da nossa confissão, é a via mais complicada e comprometedora. E nunca esqueçamos, gente, eu creio que a maior parte dos nossos dissabores, que vem através de consentimentos ou propósitos divinos, passam pelo crivo da disciplina. Somos tortos demais. E aparar uma madeira torta como nós, meu Deus, dá trabalho. Muita matéria jogada fora, e é mesmo. É um trabalho de faxina contínua que Deus faz. Então a gente não tem que reclamar, porque a coisa às vezes fica, a lixa é muito áspera. A gente fica odiando a lixa, mas a mão que segura a lixa é divina. Mas eu acho e a gente precisa disso. Quando você começou hoje, você começou a falar assim, que uma das coisas mais difíceis para nós é saber o quanto Deus nos ama. Sim. Quando a gente tem essa convicção e essa identidade, eu sou filha porque Ele me ama. Ele me ama tanto quanto ama Jesus. Você passa tanta coisa que... Mas eu preciso que Deus me prove que me ame através de benefícios. Esse é o problema. Então é claro, não faz parte da natureza humana, não precisa ser crente. Sofrer, ter decepções, não ser gratificado, não faz parte da natureza humana a busca da gratificação, e Deus, que criou essa natureza, atenta para isso. A questão é que na vida do cristão há promessas inegociáveis. Ele é o guarda de Israel. As vicissitudes que lhe acometem são passíveis do seu choro, do seu pranto, do seu lamento, da sua súplica por graça e livramento, como Paulo fez. Você só não pode alijar Deus desse. Você vá a quem faz. Eu gosto de ilustrar isso sempre. Vão lembrar o que eu costumava dizer a vocês, como minha filha Naara, quando era criança. As três levavam lá umas palmadinhas quando aprontavam, mas quando era a palmadinha da Naara, ela se agarrava na gente, chorava
pedindo desculpa. Doeu, mas ela entendia que ela estava culpada e mereceu, aí pedia desculpa. E não era nem para não apanhar mais, era por ter apanhado. Era muito interessante. A coisa funciona mais ou menos assim. Carlão disse que o tempo acabou e aí a gente encerra. Amém.